Ô Edu, você que cobriu a Copa do Mundo, teve lá e viu toda a polêmica de perto de pênalti. Ah, bate o primeiro, bate o último, não bate, bate a tia, bate o vizinho. O torcedor do Vasco tá nas redes sociais, eu fiz questão de entrar aqui agora nos blogs que eu sigo do Vasco e de todos os times cariocas para me manter informado, até para ter um parâmetro, né? Todo mundo revoltado que o Pedro Raul, que bateu 2 e perdeu 2, foi o cara que fechou a sequência. Você concorda com colocar o Pedro por último ou você trocaria também? Cara, primeiro que a gente tem um hábito, o brasileiro tem um hábito, né? O povo brasileiro, por amar futebol, todo mundo opina, de criar regra onde não tem regra. Isso é de largada. A gente viveu a história de jogadores principais batendo no último, batendo no quarto, batendo no primeiro. Não tem regra. O primeiro ponto é esse. Porque é o seguinte, você troca, por exemplo, você pega o teu batedor oficial e bate primeiro, bate, sabe, terceiro, quarto. Aí tu bota na conta do quinto, um cara que não está acostumado, também é problema. Tudo vai ter prós e contras. O tema é, das 3 possibilidades de um pênalti, o Pedro bateu mais confortável. Vamos lá. O pior pênalti, se tu bate, tu perde. Aquele acabou o jogo. O cenário é o bater o último. Dos 3 cenários. O primeiro, o pior de todos. Se tu errar, acabou. Esse é o pior. O segundo, no meio, é o pênalti de trocação. Tu fez, eu fiz, o cara perdeu. Do alternado. O do Pedro Raul é o mais confortável. Ali, ele não atrapalha em nada. Ele só fecha a favor. Então, falando na rádio sobre isso, eu sei o que eu tô falando. E ele repetiu, eu não tinha visto essa entrevista dele. Como é que você nega ao teu camisa 9 bater o pênalti? Não existe isso, cara. E o Pedro Raul chegou no Vasco com 9 pênaltis batidos na carreira. Só tinha perdido 1. A gente viu o Veiga, depois de 20 convertidos, perder 2 seguidos. Claro que é ruim. Claro que se pudesse ter alguém que e tivesse a certeza de fazer, seria melhor também. Isso é óbvio. Só, cara, o cara é o artilheiro do time, é o camisa 9 do time, veio pra isso. Tem que ter essa responsabilidade nas costas dele, sim, tem que ter. Porque é o seguinte, essa é a primeira decisão desse projeto. Terão outras tantas. Domingo tem outra. Domingo tem outra. Não, domingo tem outra não. Já teve, porque se faz perde pro Flamengo no que ganhou. Estaria fora. Eliminado. Verdade. O Botafogo teria entrado. Então, quer dizer, tem que acostumar a decidir. É óbvio que o momento é ruim. O Pedro não tá jogando mal. Bateu mal os 3 pênaltis. Vale ressaltar que, pra mim, na hora daquela... O Pedrinho falou um negócio muito importante na televisão. Ele falou assim, cara, eu não consigo acreditar que alguém vai bater pênalti, não tenha uma mudança de batimento cardíaco. Tem. Só que eu acho que o Pedro tá com um excesso, sabe? E pênalti, cara, é uma coisa tão específica. A gente viu craques não batendo pênalti, o Edilson não batia pênalti, o Romário não batia pênalti até 2009. Um exemplo bom de data, 94. O Romário não batia pênalti na seleção brasileira. E na final da Copa, ele falou, eu vou bater. E fez. Vamos lá. Mas aí que tá, a gente não pode advogar com a causa já definida. Se ele perde o pênalti, por que deixaram o Romário bater? Ele nunca bateu pênalti. Mas era o Romário, Edu. Irmão, é proporcional. Você não tem como negar. Romário tinha mais estofo do que o Pedro no Vasco. Olha Romário só, no Brasil. Até porque ele que levou o Brasil pra Copa, no Uruguai. Ninguém no Vasco com estofo parecido, então a analogia cabe. O que eu quero dizer é o seguinte, o tema não é esse. O tema não é o Romário ou o Pedro Raul, não é uma comparação, obviamente, esdrúxula. O tema é, cara, tu não consegue tirar o cara. O técnico não vai bater você não. Isso não existe, Me dá os números de novo aí, Joãozinho. Dos 12 gols do Vasco, o Pedro Raul participou de 11. A torcida exagerou ontem. Ela não pode fazer aquilo. Não pode mal de falar, a torcida pode fazer tudo, desculpa, falei besteira. De 12 partidas, ele participou diretamente de 11, em 12 partidas. 7 gols e 4 assistências. Mas a torcida do Vasco errou concorda ontem. Contigo não. Bota aí, João. Errou ontem. Ó. Eu também acho Mas ontem acho que teve um pouco do reflexo do valor dos ingressos. Ontem foi não é do Pedro. Não, mas eu acho que ontem a atmosfera em São Januário foi outra. A gente está acostumado a ver jogos do Vasco aí dentro de São Januário, a torcida o tempo inteiro em cima, cantando, gritando, apoiando. Dificilmente vai o time. É um caldeirão. Contra o Bangu, no momento que o Vasco teve ruim, a torcida gritou, ei, Vasco, vamos jogar, que é um grito já tradicional. Foi legal. É um grito tradicional. Ninguém xingou ninguém. E olha que o Pedro Raul tinha perdido alguns gols contra o Bangu também. Mas ontem eu acho que a questão da precificação, ela tem uma influência. E eu falo isso não baseado só no Vasco, mas em outros clubes também. Cara, acho que isso afastou. Ontem não tinha 15 mil pessoas. Cara, isso é cultural. Todo respeito. Pra mim tá errado, tá? Cara, se o Flamengo tava no Gabigol. Exatamente isso. Olha só, irmão. Falei aqui e fui xingado, lembra? Aqui, nessa mesa aqui, antes do Flamengo ganhar tudo de novo. Isso não é mesa não, isso é bom. Errei. Olha, anota aí, errei. O Gabigol é o segundo maior nome da história do Flamengo. Já falei isso lá atrás. Agora mais ainda, né? A torcida tá xingando o Gabigol, cara.
Sacou? É proporcional, cara. O Pedro Raul tá entregando, tá jogando bem. 1-0 Vasco, que ele perde o pênalti, mas ele joga demais. Ele é o melhor da partida, disparado pra mim. A torcida pode vaiar no final do jogo? Pode. A torcida pode reclamar? Pode cobrar, pode tudo isso aí. Só que o entendimento disso aí é o quê? Vai ajudar? Porque não vai ajudar. Sabe, o time, tá fechadinho, todo mundo, tá jogando bem, tá todo mundo fechado. Dá pra ver que o clima no Vasco é bom, é ameno. É um tropeço ruim. Ontem o Arsenal, por exemplo, perdeu pro Sporting, que tem um investimento talvez proporcional a Vasco e ABC. Cara, Copa favorece a isso. Olha quantos foram eliminados na Copa do Brasil, só nessas 2 semanas. Uma galera grande, sabe? Uma galera grande. O Volta Redonda tirou o Atlético Goianiense, o Volta Redonda do Rogério Corrêa, que é meu amigo. Então, quer dizer, o Vasco tem que entender o processo de remontagem de um clube. O Vasco não está montando um novo elenco, um novo 11. O Vasco está remontando um clube. Edu, mas é péssimo. Eu concordo com todos os seus argumentos, mas eu consigo entender a revolta do torcedor, que ganha do Flamengo, joga a expectativa pro céu, mas perde pro ABC. O time do ABC, ok. Olha só, são 2 erros. Primeiro, jogar a expectativa pro céu, tá errado. Mas é torcida. Então, tá errado. Mas a gente tem esse papel, cara, de instrução do processo. Bota na tela, olha aqui, por isso que o torcedor tá bolado, Flávio Amêndola. Olha aqui, bota as eliminações pra mim, João. Ó, a nossa produção separou o material, ó. As eliminações do Vasco consideradas precoce, né? A ordem cronológica não tá meio espalhada. Então vamos lá. Em 91, o Vasco perdeu pro Remo nas oitavas. Em 2005, para o Baraunas. Eu lembro desse jogo. Eu tava lá. Eu lembro desse jogo. 2004, o Vasco perde pro 15 de novembro. Em 2007, para o Gama. Também lembro desse jogo. Em 14, para o ABC. E em 2022, essa aqui, porque já era para ter perdido na primeira fase. Ferroviário. Passou tipo o Botafogo do Sergipe. E aqui para Ferroviário perdeu nos pênaltis. O cara deu uma pedrada lá de fora na gaveta e depois perdeu nos pênaltis. E aí em 2023, o Vasco é eliminado da Copa do Brasil. Por mais rico que o Vasco seja e esteja agora, e tá mesmo, porque a 777 tem grana, ainda deixou de botar uma farpela, né, Amêndola? Mais 2 milhões e 100, né, que todos os clubes que passaram. E o Vasco nunca foi eliminado na Copa do Brasil na primeira fase. Essa da Ferroviária chegou perto. Eu acho que, assim, são dados, óbvio, que o torcedor fica chateado, mas eu acho que o Edu falou, ele tem muita razão quando ele diz que o problema do Vasco não é nem só a eliminação, mas é a forma com que o Vasco jogou ontem. Eu acho que, como é o início de um trabalho, no início você não conhece ainda muito bem o que o outro time vai fazer, o que o outro treinador está programando para o jogo, mas eu acho que agora o ABC ontem soube se defender muito bem. Qual é o forte do Vasco? Jogada pelos lados. Ontem o Vasco usou e abusou disso, mas muito erro técnico, muito erro simples, assim, de troca de passe. Eu achei que o Andrei ontem não teve no seu maior nível, e essa é uma polêmica também que o pessoal já está alimentando. O time todo foi abaixo. Então, assim, eu acho que o Vasco é um time em construção, é um processo de... Eu acho que tem um gap de evolução muito grande ainda, mas eu acho que esse time do Barbieri precisa ter algumas outras alternativas, outras formas de jogar. Não dá para você usar só os lados do campo, você tem que também jogar um pouco mais próximo, usar a parte central do campo, porque tem jogadores com essa capacidade. O Pedro Raul não é só um finalizador, o Pedro Raul sai para jogar também, ele tem capacidade para trocar uma bola, para enfiar um passe, para fazer a parede. Então acho que o Vasco tem outras opções além das bolas laterais, que são muito importantes, óbvio que são muito importantes, mas num momento como esse, com um time bem fechado, você não pode só ficar refém de um tipo de jogo. Você tem que ter outras formas de jogar também. Bigode, a verdade é que o Botafogo classificou, jogando mal, mas classificou, tá classificado, macetou o Brasiliense, Vasco fora, Fluminense e Flamengo entram ali na frente. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!